Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Eu gostaria de destacar algumas frases que se encontram neste texto. Primeiramente, eu queria destacar na noite em que foi traído, no verso 23. O que é traição? No dicionário você encontrará que é a incapacidade de ser fiel a uma pessoa ou enganar alguém. O texto de Coríntios se refere à traição de Judas. Precisamos compreender um pouco este homem para entendermos o porquê ele traiu a Jesus. Judas pertencia a um grupo político chamado Zelotes. Este grupo era como um dos partidos políticos de nossos dias, que lutavam por um ideal. Os Zelotes desejavam a implantação do reino messiânico e a libertação de Israel do domínio de Roma. Judas desviava o dinheiro que era ofertado ao ministério de Jesus com o fim de investir no programa dos Zelotes. Procurando forçar Jesus a assumir sua posição de Messias, Judas abandona todos os princípios éticos que ainda lhe restavam e entrega Jesus aos romanos com um beijo, acreditando que Jesus dessa forma convocaria Israel para lutar e estabeleceria seu reinado messiânico. Preste atenção, Judas já traía Jesus ao roubar o dinheiro da sacola para investir no projeto dos Zelotes. Judas já traía Jesus quando tentava criar um plano B para que o reinado messiânico se manifestasse. E por fim consumou sua traição com um beijo. A primeira traição descrita na história acontece no Éden, em Gênesis capítulo 3. Adão traiu a confiança que Deus colocara sobre ele. Deus lhe pediu para não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E entregou o jardim ao homem para que ele cuidasse do jardim. Entretanto, Adão desobedeceu a Deus. E desde então o pecado se tornou parte de nossa natureza humana. Será que em algum momento de sua vida você não traiu a confiança de alguém? Acredito que de alguma forma todos nós já traímos. Possivelmente você já roubou uma bala do mercadinho quando ninguém estava olhando, quando ainda era criança. Já passou pela alfândega com uma mercadoria escondida. Mentiu para um amigo, para sua mãe, seu pai, para sua namorada, para o seu cônjuge. Fez alguma coisa errada e jogou a culpa em outro. Ou entregou alguém que confiava em sua descrição. Contudo, todas estas pequenas traições só aconteceram porque, na verdade, você já tinha traído a Deus em seu coração, estabelecendo um ídolo em sua vida, que se tornou o seu Senhor, assumindo o lugar de Deus em seu coração. Quando os valores do reino de Deus não são vividos por nós, é porque levantamos um novo altar em nossos corações. Isso é traição a Deus. Isso é pecado. A Bíblia afirma no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por essa razão é que Jesus anuncia a sua morte, conforme lemos no verso 24. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E Jesus utiliza do pão para simbolizar seu corpo que seria dado por nós. A consequência do pecado é a morte, segundo está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte.
Deus, sendo justo, precisava cumprir aquilo que havia estabelecido como lei espiritual. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu por direito. O homem pecou e por isso deveria morrer. Entretanto, Jesus, que não pecou, se tornou pecado por nós. Segundo diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso significa que Jesus morreu a nossa morte. O infrator sou eu, é você. O idólatra somos nós. O traidor somos nós. Jesus não pecou, portanto, ele não tinha que morrer. Por outro lado, nós já nascemos no pecado, por causa da desobediência de Adão no Éden. Não só nascemos no pecado, como já nascemos espiritualmente mortos. Nascemos presos a este estado de corrupção como consequência do pecado original, nome dado pelos teólogos ao pecado de nossos primeiros pais, que recebemos como herança. Portanto, eu e você e toda a humanidade estávamos condenados ao inferno eterno, a saber, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos a morte de cruz e não Jesus. Mas ele se fez pecado por nós e morreu a nossa morte. Ao morrer a nossa morte, Jesus estabelece uma nova aliança. Verso 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando Jesus foi levantado no madeiro, seu sangue foi derramado por nossos pecados, e uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens. A aliança é essa, de acordo com o autor de Hebreus, superior à de Moisés, a aliança feita no Monte Sinai. O sangue de Cristo nos justificou, nos tornou justos. O preço exigido pelo pecado de um homem, a morte, ela passou para todos os homens. Esse preço foi pago pela morte de um homem justo, Jesus Cristo, dando a todos os homens a possibilidade de se libertarem da condenação eterna mediante a fé nele, em Cristo. Por meio do sangue de Jesus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Romanos 5,9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Misericórdia é o ato de não dar a punição àquele que merece. Deus deteve o raio que cairia sobre nós, nos levando a vivermos separados para sempre de sua presença. Não porque merecíamos, mas por um ato de sua misericórdia. Deus não somente deteve o raio que cairia sobre nós, como nos agraciou devido ao seu imenso amor por nós. A graça ocorre quando alguém nos dá um presente, sem que nós o mereçamos. Deus nos presenteou com a vida eterna. Viveremos para sempre ao seu lado por causa do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E por fim o texto termina dizendo: até que ele venha. Quem é que vem? A quem Paulo está se referindo? A Jesus, é claro. E eu lhe pergunto: pode um cadáver ir a algum lugar? Se Jesus voltará, conforme Paulo nos ensina, e que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha, significa que Jesus está vivo, ele virá, ele ressuscitou, venceu a morte e sua vitória é a nossa vitória. Porque Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, a vida eterna já nos está assegurada. A ressurreição já está consumada.
Por isso somos convidados a continuarmos celebrando, por meio da ceia, a vitória sobre a morte. A ceia é um memorial que nos faz lembrar de quem éramos sem Cristo. Nós éramos mortos. Nos faz lembrar do grande amor de Deus por nós. Por causa desse amor, Ele deteve a condenação que estava sobre nós. Nos faz lembrar do alto preço que foi pago para que fôssemos justificados. Ele entregou seu Filho numa cruz para morrer por nossos pecados. E nos faz lembrar de que Jesus voltará. Renova nossas esperanças até que Ele venha. Eu quero concluir perguntando para você: você já traiu alguém? Você percebeu que já traiu a Deus em algum momento? Caso você já tenha traído alguém, ou mesmo você percebeu hoje que já traiu a Deus, não se desespere por isso. Lembre-se que Jesus morreu em seu lugar na cruz. Ele já pagou o preço dos seus pecados e dos meus pecados. Agora, levante a cabeça e não faça como Judas, que se enforcou. Faça o contrário. Viva intensamente para Deus. Viva com a certeza de que Jesus virá e estabelecerá seu reino entre os homens. Viva de modo que Ele te encontre digno de seu amor. Deus te abençoe.